Olá, meu nome é Marta Madeira. Neste vídeo eu quero partilhar contigo uma ideia super interessante no tocante a criar resultados na tua vida. Eu, como coach de vida, tenho tido a oportunidade de trabalhar com muita gente que está à procura de alcançar melhores resultados, ter mais produtividade, poder fazer crescer o seu negócio, poder atrair mais dinheiro, etc. E um aspecto que tenho reparado é que as pessoas têm medo de sentir medo, ok? Primeiro, deixa-me partilhar contigo o que é medo. Medo é uma emoção que está disponível ao ser humano. Todo ser humano sente a emoção medo. O medo vem de um pensamento, porque no nosso processo criativo nós temos os 5 aspectos: as circunstâncias, o que está a acontecer. Pode ser o teu objetivo. Tens uma ideia, queres, por exemplo, abrir um negócio e depois vem um pensamento, que pode ser, por exemplo, e se isto der errado? E esse pensamento te faz sentir medo. Quando tens medo, ages de uma certa maneira. E claro que isso te vai dar resultado. Agora, o ter medo é apenas a tua mente a te mostrar que essa coisa que estás a pensar nela, essa direção que estás a caminhar, pode te trazer embaraços, pode te trazer perigos. E tudo o que tu tens que fazer é estar atento a esses perigos. Mas várias pessoas aprenderam que ter medo não é bom. Então, geraram um medo de ter medo, o que significa que na emoção negativa, medo, geras uma outra camada de emoção negativa e aí fica uma bola de negatividade. E, como tal, não consegues avançar. Quando estás com este medo de ter medo, o que é que acontece? Resistes. Resistes quer dizer que ao invés de permitir o medo, ao invés de reconhecer que eu estou com medo e porque eu estou com medo eu vou prestar um pouco mais de atenção a este aspecto ou aquele aspecto, ou processar o medo, tentar entender por que a mente está a gerar esse pensamento de alguma coisa pode dar errado, tentar ganhar mais clareza sobre isso. Ao invés de fazeres isso, tu vais resistir. Quer dizer que vais fingir que não estás com medo e vais mascarar isso, e só que o resultado não vai ser bom. Vais procrastinar. Significa que tu podes acordar um dia e dizer, olha, hoje eu quero fazer isto, isto e isto em relação a esta ideia que me está a gerar medo. E quando chega a hora de fazer, tu não consegues fazer, procrastinas, ou fazes um pouco, depois a mente te leva para uma distração, que podem ser as redes sociais, pode ser comer, pode ser beber, pode ser fumar, pode ser alguma coisa que tu usas como distração. Então, isso é um indicador de que estás a resistir ao medo e claro que isso vai te levar à procrastinação. Se estás nesta situação, se estás a lutar com isto, perceba que é importante tu ultrapassares esta resistência que tens ao medo. É importante tu dizeres, ok, eu estou com medo, o medo é uma emoção humana, e tentar entender o medo, tentar processar o medo, questionar o pensamento, por que eu estou a pensar que eu tenho medo, e ver o que esse pensamento te está a gerar. Perceber a emoção e aceitar que ela está lá e encontrar estratégias para lidar com esse pensamento. Isto é que eu quero partilhar. Para tu conseguires avançar para frente, avançar com grandes ideias, é muito importante tu parares de sentir medo, de ter medo. O medo é uma emoção disponível ao ser humano. O medo significa que a ideia que tens é uma ideia que está acima daquilo que tu normalmente tens feito e, como tal, eu como coach digo, deves abraçá-la, mas não podes deixar que o medo te paralise. O medo só te paralisa quando tu resistes a ele. Ok? Experimenta isso e me diga como é que corre.